A outra coisa que você vai aprender hoje é que você consegue melhorar se você tiver 3 coisas. E assim, eu gosto muito de futebol, né? Eu gosto muito de futebol. Quem acompanha um pouquinho mais futebol vai perceber, se já não percebeu, que a vida de um jogador de futebol que chega a jogar no Brasileirão da Série A ou que vai jogar num time bacana da Europa ou num time da Europa é uma pessoa que teve que passar por vários processos seletivos. Dificilmente alguém chega a jogador de futebol por sorte. Os desafios para se tornar um jogador de futebol de destaque, eles são de uma natureza muito parecida com os desafios para passar num curso de medicina numa universidade pública, passar em engenharia numa universidade pública, em direito ou num outro curso muito concorrido. Um jogador de futebol ele tem que passar por uma peneira e depois ele vai na categoria infantil ou de adolescente, vai subindo. Chega uma hora que ele vai para a categoria de juvenil para juniores, depois de juniores ele vai tentar um lugar no profissional, quando ele entra no profissional ele vai tentar virar titular, quando ele vira titular ele vai tentar jogar num time de mais expressão. E aí o sonho de todo jogador é ser o campeão e ganhar muitos títulos, né? Por exemplo, quando eu era adolescente, né, tinha um jogador que marcou muito a história do futebol brasileiro. Ele não é um jogador assim, tipo Romário, Ronaldo, Neymar, não é esse pessoal. É um jogador que teve muitos títulos, né? Conquistou muitos títulos. Ele era lateral direito, o nome dele era Cafu, é Cafu. Mas olha só, eu preparei uma lista aqui dos títulos que o Cafu conquistou. O Cafu foi campeão brasileiro em 1991 pelo São Paulo. Ele foi campeão mundial de clubes. Ele ganhou 2 vezes com o São Paulo e uma vez com o Milan, que é um time da Itália. Ele foi jogar no Milan. No Milan, no mesmo ano que ele ganhou o Mundial, ele ganhou também a Liga dos Campeões. Ah, mas o Cafu, ele jogou também na seleção brasileira. Jogou. O Cafu na seleção brasileira, olha só o que o Cafu conseguiu. O Cafu, ele ganhou a Copa América e ele ganhou 2 vezes a Copa América, em 97 e 99. E se não bastasse, o Cafu ganhou 2 Copas do Mundo. Ah, Bruno, mas o Cafu era um jogador super talentoso, era um jogador que teve um preparo, teve isso, teve aquilo. Gente, o Cafu, ele teve que participar de umas 6 peneiras até conseguir entrar num time de futebol. Ele não nasceu com talento. Se ele tivesse demonstrado talento, ele tinha passado na primeira, na segunda ou na terceira peneira. Mas ele tomou bomba em 5 ou 6 peneiras. Enfrentou a rejeição 5 vezes. Era tipo o sonho da vida dele era ser jogador de futebol. Os caras viam ele jogar e falaram assim, não, cara, você é ruim. Você não vai jogar aqui porque a gente não te quer aqui, não vale a pena investir em você. E a primeira coisa que o Cafu fez foi não desistir do sonho dele. Ah, mas o Cafu ele tinha dinheiro para ficar viajando para as peneiras. Não! O Cafu morava num bairro chamado Jardim Irene. E não é um bairro rico de São Paulo, é um bairro de periferia, é um bairro de pouco poder aquisitivo, é um bairro que tinha violência. E ele foi disputando uma vaga para jogar no ataque, ele queria ser atacante. E aí, lá para a 6ª peneira, ele passou. Quando ele foi caminhando no time do São Paulo, e quando ele chegou para entrar no profissional, ele foi rejeitado na posição de atacante, ele foi recuado para a posição de lateral direito. Como que esse cara saiu dessa situação deprimente para ganhar todos esses títulos, para ganhar 2 Copas do Mundo, para ganhar 3 títulos mundiais com o clube dele, para ganhar o campeonato da Libertadores 2 vezes e o campeonato da Liga dos Campeões? Como que esse cara fez isso? Porque ele não tinha nenhuma chance a favor dele. E o que fez diferença para o Cafu foram 3 coisas. Quando ele chegou no profissional do São Paulo, ele encontrou um treinador chamado Tele Santana. E o Tele Santana tinha um jeito muito peculiar de treinar os jogadores dele. Ele era muito focado na repetição, na prática. E ele tinha um método para treinar os jogadores dele. Para cada posição ele tinha um método. E ele tinha métodos extremos. E ele viu que com o Cafu ele precisava treinar um método extremo. Por quê? Porque o Cafu tinha muito fôlego. O Cafu não desistia fácil. O Cafu tinha velocidade. Ele era persistente. Ele tomou pau em 6 peneiras. E submeteu o Cafu a um treinamento exaustivo. Qual que era o método? O Tele colocava estátuas dentro da área e falava com o Cafu. Cafu, pega a bola, vem correndo e cruza na cabeça daquela estátua. E o Cafu tentou a primeira vez. Óbvio que ele errou. Tentou a segunda, errou também.
Eu não sei quando que ele foi acertar. Eu sei que não foi rápido. E o Cafu seguiu o que o Tele falava. Quantas vezes eu tenho que fazer isso, Tele? Todas. O Cafu foi treinando desse jeito. E ele foi persistente no método que o Tele Santana deu para ele. E aí ele ficou muito bom para fazer cruzamento. Então ele era muito bom para fazer essa jogada. Ele vinha correndo na lateral e cruzava a bola. E o Cafu começou a se destacar. Ah, Bruno, mas como é que ele ganhou os campeonatos mundiais? Ele ganhou sozinho? Não, ele não ganhou sozinho. Todo mundo que é bom gosta de andar com os bons. E o Cafu estava no São Paulo. E o São Paulo tinha muitos jogadores bons naquela época. Ele tinha o Tele Santana, que era o mentor dele, que treinava ele, que cobrava ele. E o Tele Santana conseguiu times vencedores, porque ele tinha jogadores esforçados e que trabalhavam bem dentro do método que o Tele mandava eles seguirem. O Cafu estava cercado pelos melhores e ele era muito esforçado e ele era disciplinado. Ele não precisava ser o melhor, ele só precisava se comportar como os melhores. Bruno, por que você está contando para mim essa história? Você quer que eu pare de estudar e vire um jogador de futebol? Não, não é por causa disso. Definitivamente esse não é o meu objetivo. Eu estou te falando isso porque se você quiser passar em medicina, engenharia, direito, numa universidade pública, você vai ter que se esforçar diariamente para melhorar a cada dia. Assim como o Cafu treinava todos os dias para melhorar o cruzamento, ele nunca foi o melhor, mas ele era aquele cara que estava sempre melhorando. Você vai ter que fazer isso. E o Cafu tinha 3 coisas. Primeiro, ele tinha um método para seguir. O jeito de aprender a fazer cruzamento é o mesmo jeito de aprender qualquer coisa. É prática. E o que vai te fazer aprender mais rápido é o método correto. O primeiro é o método. O segundo é praticar. E o terceiro é mentoria. É ter um acompanhamento, ter um direcionamento. Você precisa de direcionamento, você precisa de mentoria. Você precisa ter uma equipe boa com você. E eu não estou falando de equipe. Quando eu falo de equipe, eu estou falando de... Ah, Bruno, você está falando isso porque vocês querem falar que vocês têm os melhores professores, você dá a mentoria. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de ter do seu lado as pessoas que vão ganhar o campeonato com você, jogando do seu lado. Eu vou te dar o método, vou te dar meios para você praticar, já coloquei uma equipe de professores muito boa, uma equipe de engenharia que constrói um sistema que te deixa com mais vontade de estudar. E todas as outras áreas da empresa. Mas sabe o que é a cereja do bolo? A cereja do bolo do quadro são os alunos. Aqui você vai encontrar alunos estudiosos que querem vencer e só faz sentido para você entrar aqui se você estiver nessa vibe também. Se para você foi importante ganhar, que é só uma questão de tempo, é só uma questão de método. E aí eu vou dar um método para a pessoa chegar mais rápido. Não, coloque isso na sua cabeça. O segredo do quadro não é isso que todo mundo fala que é o segredo de todo o cursinho. Não, o segredo do quadro são os alunos.